Olá, muito bem-vindo! Você está no canal Acesso ao Inconsciente. Eu me chamo Kleber Schwartz, eu sou terapeuta junguiano e analista corporal. Várias pessoas me pediram para comentar um pouco mais sobre a questão do sonho. Então eu resolvi pegar esse assunto e expandir um pouco, e nesse vídeo especificamente a gente vai tratar sobre a interpretação de sonhos, que é um assunto empolgante e que as pessoas se sentem cativadas ao mesmo tempo em que não sabem o que fazer quando sonham. Então, vamos tentar destrinchar um pouco ao longo desse vídeo algumas características que envolvem a interpretação do sonho. Para começar, é importante a gente ter muito claro que o sonho é uma ferramenta de acesso ao nosso inconsciente. Eu já falei em outro vídeo que existe a função do sonho de fazer a regulação do sono e preservar o sono para o corpo se recuperar. Tudo bem. Agora eu vou falar do aspecto onírico, no sentido de permitir estabelecer este contato com uma parte nossa que é mais inacessível. Por quê? Porque nós não sabemos conversar a linguagem do inconsciente. Então vamos lembrar o que eu falei em outro vídeo. Basicamente, existem 3 tipos de sonho. A gente tem o sonho compensatório, que é um sonho que a função primordial dele é te deixar dormindo, por algum motivo. Você tem que dormir, tem que descansar, e a função dele é simplesmente te manter ali naquele sono reparador. Bom, nós temos também o sonho premonitório. O que é o sonho premonitório? É aquele onde você faz um acesso ao inconsciente coletivo e você tem uma conexão com elementos que são comuns à humanidade e que te dão a oportunidade de vislumbrar alguma situação pelo qual a conjuntura do momento leva as pessoas a uma determinada situação. Quero lembrar para vocês que o meu objetivo aqui não é entrar no mérito de como se faz essa comunicação. Se é uma coisa espiritual, quântica, física, kármica, energética. O fato é que existe isso daí. E nós precisamos lidar com esta realidade. E que os sonhos premonitórios, apesar de extremamente raros, eles acontecem e normalmente a gente só se dá conta deles quando o fato já aconteceu. E por fim, aquele sonho que interessa para todos nós. Qual que é? É o sonho compensatório. E o sonho compensatório a gente pode quebrar em 2 grandes grupos. O sonho compensatório, que vai te trazer a resposta de um problema imediato que você está querendo resolver, tipo algum desenho novo que você está fazendo no trabalho, que você precisa fechar, algum problema matemático, alguma solução de software, e você de repente sonha com isso durante a noite, porque o ego dorme, desliga esse contato e abre um canal para o inconsciente. O inconsciente, por vezes, te traz a resposta. E tem o sonho revelatório, que é aquele que te mostra algum dilema, algum conflito, algum lado que está na sombra, alguma situação que você precisa trabalhar, ou melhor, que você deveria trabalhar de forma a facilitar que o fluxo entre o consciente e o inconsciente ele fluísse de forma mais natural. O que acontece de verdade é que, como vivemos em um mundo polarizado, onde a gente acha que só o consciente interessa, a gente acaba por ignorar os elementos do nosso inconsciente. E exatamente por isso não temos essa capacidade de fazer essa conexão de forma tão sábia. Então o sonho se apresenta como um canal para fazer esse tipo de contato. Por quê? Exatamente porque no sonho o seu ego sai do esquema. E o ego é aquela unidade que ao mesmo tempo é o que te faz viver, te permite se reconhecer no mundo, se identificar enquanto ser humano, é aquele que levanta as barreiras e te impede de avançar em certas situações por uma série de fatores. Nesse sentido, os sonhos surgem para trazer alguma explicação de alguma situação que pode ser necessária de trabalhar. Agora tem uma característica importante. A linguagem do nosso inconsciente ela é uma linguagem simbólica. Nós estamos acostumados a trabalhar aqui no nosso mundo com uma linguagem de relacionamento lógico-dedutiva, onde a gente tem uma linguagem verbal
que segue uma estrutura gramatical, aonde a gente vai fazendo a construção dos significados e a partir daí vai se relacionando com as pessoas. Quando a gente entra no mundo dos sonhos, essa linguagem muda. O nosso inconsciente ele não consegue chegar assim e falar: ô Kleber, deixa eu te contar um negócio. Sabe aquele problema que você passou há 10 anos atrás, que você não resolveu e que jogou aqui para dentro? Ele está cozinhando aqui dentro de mim, aqui, e nós precisamos trocar uma ideia, porque ele está azedando, fermentando, acumulando energia e vai explodir daqui a pouco. Infelizmente, ou felizmente, não sei, por conta da riqueza que isso propicia, a linguagem não é tão direta. Então, o nosso inconsciente tem que se utilizar de símbolos para tentar trazer esse conteúdo para você e tentar mostrar um significado. O que ele utiliza então? Ele vai sair varrendo toda a sorte de elementos que ele puder ter à sua mão para construir um enredo onde ele te mostra esse problema. Então, num primeiro momento, ele vai se utilizar de uma linguagem, vamos dizer assim, mais universal. Por quê? Porque existem símbolos que acompanham a humanidade há muito tempo. E o símbolo é muito importante nisso. Por quê? Porque ele é que traz dentro de si todo um poder de transformação, de significado e de mudança. Então você tem, por exemplo, o símbolo da cruz. O que o símbolo da cruz? Ele representa uma grande quantidade de informações dentro de uma única representação. Qualquer pessoa olha para uma cruz e vê aquela coisa repleta de significado. Pode ser uma coisa boa ou ruim. Quando a pessoa é cristã, é uma coisa boa. Quando a pessoa não é cristã, não necessariamente é uma coisa boa. O símbolo ele tem que ter o seu momento no tempo, no espaço e na história para poder se aplicar. Então nós vamos construindo vários símbolos ao longo da nossa vida, da nossa existência enquanto humanidade. E ao construir isso, esses símbolos foram se tornando comuns e se alojaram no nosso inconsciente coletivo. Então o nosso inconsciente pessoal vai se utilizar dessa bagagem de informações no primeiro momento para trazer algum significado para você, para tratar algum ponto que você precisa. Mas o que acontece? Por vezes, você estabeleceu um ou outro significado. Vou dar um exemplo para você. O carro, normalmente, diz respeito à nossa vida e ao nosso comportamento perante a vida. Então, se a gente está no carro e está seguindo uma estrada, é comum associarmos isso com a minha existência e como eu estou conduzindo minha vida. Se eu estou no banco do motorista, se eu estou no banco do passageiro, se eu estou no banco de trás, se eu estou no banco do lado, se a estrada ela é reta, se ela é sinuosa, se ela tem buraco, tudo isso daí são figuras que você faz essa relação com a sua vida. E às vezes pode pensar num determinado sonho. Estou dirigindo um carro em uma estrada toda esburacada e de repente eu vejo um bicho correndo na minha frente, tento desviar e capoto. Bom, isso pode dizer um monte de coisa, inclusive que você está tendo problemas na condução da sua vida no dia a dia, que você pode encontrar com um grande problema pela frente que vai dar uma guinada radical na sua vida. E esse problema pode ser alguma coisa que está guardada lá dentro de você. Eu dei um exemplo aqui genérico que poderia se aplicar a um sonho, por exemplo. Então esse tipo de associação, ele acontece num primeiro momento quando a gente utiliza de símbolos universais. Acontece que a gente, nas nossas experiências, pode estabelecer um outro significado para um símbolo que é universal. Por exemplo, a água, o mar. O mar normalmente ele é relacionado com o inconsciente. Então se você vê muita água, o mar, normalmente ele está fazendo referência ao nosso consciente. Quanto mais calmo e tranquilo, isso sugere uma relação mais tranquila com o seu inconsciente. Por outro lado, se você está vendo um mar que é escuro, agitado, tenebroso, tem bichos, não tem, pode revelar que existe uma parte do seu inconsciente que está se apresentando a você, trazendo elementos carregados de símbolos
para tentar resolver algum complexo, algum trauma, alguma situação, alguma questão que está guardada lá dentro que você reprimiu, recalcou, enfim, guardou lá dentro. Acontece que isso daí é uma aplicação genérica. E você, na sua vida, você resolveu associar que a água na tua vida diz respeito à sua emoção, à sua felicidade. Então, não adianta a gente querer pensar assim, eu sonhei com serpente, e agora eu vou abrir um dicionário de sonhos e vou entender o que quer dizer serpente. Porque não interessa só o que esse dicionário vai dizer, mas interessa qual o significado que você aplica à serpente na sua vida. O que eu quero dizer com isso, então? Que a interpretação de sonhos é uma coisa muito pessoal e muito particular. E cada um tem uma linguagem que constrói o seu mundo de símbolos e significados, o seu mundo de sonhos. Então, por mais que existam dicionários e tudo mais, não adianta pegar aquilo ali e aplicar literalmente. E aí a gente vai cair num segundo ponto que é muito importante, que é a condução do sonho, a interpretação dele, ela tem que ser feita com um terapeuta, um profissional. Não adianta você chegar, sentar e falar, agora eu sei e vou tentar interpretar meu sonho. Porque exatamente você vai ter uma visão comprometida daquela história. Então, precisa, por vezes, de vir uma pessoa de fora que já conheça o momento que você está vivendo e aplique um outro tipo de visão, um outro tipo de abordagem e amplie aquele símbolo ou aquele conjunto de símbolos, aquela história, para outros pontos que, de repente, você, por conta de estar envolvido no assunto, não vai conseguir enxergar. Não quer dizer que a sua visão está errada, mas por vezes pode acontecer de ser uma visão mais limitada. E ao apresentar isso para um terapeuta, ele vai ampliar. Então, é muito importante que uma interpretação de sonhos, ela se dê num setting terapêutico, ou seja, no momento que você está em sessão de análise e você apresenta isso para o seu terapeuta e juntos os dois trabalham aqueles conteúdos e fazem uma amplificação, uma ampliação daquilo. E o sonhador vai começar a fazer as associações. Então ele vai pensar, eu vi meu pai no sonho e ele me falava alguma coisa. Que pai nós estamos falando aqui? Nós estamos falando realmente da figura do seu pai, por exemplo, ou nós estamos falando de um elemento paterno que você está travando contato internamente e precisa ouvir? Ou seja, eu não estou falando e não estou tratando do meu sonho do meu pai externo, mas sim daquilo que a figura paterna representa dentro de mim. Veja que são duas perspectivas diferentes. E quem vai dizer isso? É o analista? Não. Quem vai dizer isso é o analisando. Como ele vai dizer isso daí? A partir da amplificação e das associações que ele vai realizando ao longo da explicação do sonho, junto com o analista. Então os dois trabalham, mas no final das contas, quem é responsável por interpretar o próprio sonho é o analisando. Mas isso não invalida o que eu falei antes. Não invalida você chegar, então não preciso do analista. Então eu resolvo meus sonhos. Não vai acontecer desta forma tão simples, porque, de novo, você é parte da história que está acontecendo. E se fosse tão prático e simples assim, não precisava nem de terapeuta, né? Acontece que nós não conseguimos acessar essa linguagem de forma plena e precisamos do apoio de outro, e principalmente de uma pessoa capaz e treinada para isso. No caso, por exemplo, da psicologia analítica, que é a psicologia desenvolvida por Carl Gustav Jung, que também é chamada de psicologia junguiana, a interpretação dos sonhos ela é um caminho, um atalho fundamental. Por quê? Uma vez que a psicologia analítica ela envolve você fazer uma integração do seu conteúdo inconsciente com o seu conteúdo consciente, isso só é possível se você conseguir entender a sua linguagem inconsciente e ouvir essa voz que fala contigo. Então, é fundamental
que na psicologia analítica os sonhos sejam trazidos e sejam trabalhados de forma a permitir que você faça essa amplificação do assunto, você entenda o que está acontecendo, apreenda aquele símbolo, aquele significado, interiorize isso e promova a mudança dentro da sua vida. Porque também não adianta só interpretar o sonho, entender e morreu. O que é mais fundamental na interpretação dos sonhos é você captar aquela mensagem que está explícita e aplicar aquele significado na sua vida de forma a mudar a sua atitude e trazer um novo significado para algo que antes te envenenava ou te atrapalhava no seu caminhar. Por fim, eu queria colocar o seguinte, que os sonhos, eles são totalmente passivos, porque nós não tomamos parte do enredo. Nós simplesmente sonhamos, acordamos e o conteúdo está apresentado. A partir disso daí nós vamos tentar trabalhar o sonho e entender o que ele quis dizer. Entretanto, existem duas ferramentas que nos permitem ampliar e trabalhar um pouco mais esse símbolo. Então nós temos também a imaginação passiva, que é onde o terapeuta vai guiando o analisando ao longo de um sonho, vamos colocar assim, tentando, a partir daquilo ali, ver como é que se dá a dinâmica entre o sonhador e o cenário. E a partir daí, extrair símbolos, significados e representações. E existe um caminho mais profundo ainda, que é a imaginação ativa, que envolve um estudo mais profundo e um aprendizado, onde você não tem a figura do terapeuta te conduzindo no sonho, mas aonde o símbolo e a linguagem vêm naturalmente para a sua consciência. E você tira o ego da jogada e deixa simplesmente os enredos se desenvolverem, e a partir dessa narrativa você vai tentando captar as imagens que vão surgindo, e depois obviamente você vai ter que escrever isso daí, e aí sim partir numa busca do significado e dos símbolos que estão ali. Tá bom? Bom, isso aqui é só um pouco mais sobre interpretação de sonhos, como é que funciona. O assunto é muito vasto, eu devo gravar mais alguns vídeos falando sobre isso daí, mas eu espero que você tenha gostado e deixe seu comentário, deixe seu like, encaminhe para as pessoas que você acha que podem se interessar, manifeste-se. Faz muita diferença pra gente isso daí. Ter um retorno de vocês, saber se o conteúdo está agradando, se não está, sugestões, dicas. Fiquem à vontade para se manifestar e, se dentro do possível, eu vou tentar trazer ou para um vídeo ou para uma explicação as suas dúvidas, tá? Muito obrigado e até a próxima.